O mistério do 666. Vou falar sobre uma hipótese pouco explorada. O número da besta é um dos maiores enigmas da Bíblia, que durante séculos e séculos surgiram diversas interpretações. Por exemplo, nos manuscritos gregos antigos, o número da besta muitas vezes não aparecia como aparece para nós hoje. Ele aparecia como letras gregas, que se chama chi, chi, estigma. Essas letras também eram usadas como numerais. João escreveu: quem tem sabedoria, calcule. No mundo judaico do século I, calcular muitas vezes envolvia converter letras em números ou números em letras, ou seja, o leitor original não pensaria em 666 como nós pensamos hoje. Ele veria o xi, estigma, e tentaria decifrar o que aquilo representava. Isso talvez explique porque o texto fala em sabedoria e em entendimento. Em alguns manuscritos antigos, não vai aparecer o 666, ele vai aparecer o 616 e vai aparecer também outro número ao invés do 666. Isso chama-se de variações, e durante anos tiveram variações desses números. Por conta das traduções, das cópias e cópias e cópias, então surgiu as variações. Se o Espírito Santo quisesse apenas preservar 3 algarismos exato, seria estranho, então, existir uma variante tão antiga. Por isso, alguns estudiosos sugerem que o mais importante talvez não seja o valor numérico, mas o que ele aponta. Em algumas palavras, o número pode ser um símbolo, as letras podem ser um código, o código pode revelar um nome, ou o nome pode revelar uma natureza espiritual. O mistério continua justamente porque João nunca explicou esse enigma. Ele apenas deixou a pista, falando: aqui há sabedoria. Como se estivesse dizendo, a chave não está na superfície do texto. Isso é o que torna o Apocalipse 13 uma das passagens mais fascinantes da Bíblia até hoje. Dito isso, existe uma hipótese menos conhecida que merece ser examinada. Esse estudo não pretende afirmar uma verdade absoluta, mas apresentar uma possibilidade que, para mim, se encaixa diversos elementos de Apocalipse de forma que é surpreendente, como o próprio texto diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Apocalipse 13, 18. Nos manuscritos gregos antigos, como eu já falei, o número da besta aparece frequentemente representado pelo xi, estigma. Tradicionalmente, essas letras representam números diferentes, que totalizando dá o 666. Mas uma pergunta surge: se João quisesse apenas transmitir um valor numérico, por que o Espírito Santo enfatizou que seria necessária sabedoria para compreendê-lo? Talvez existia mais informações nas próprias letras do que nós percebemos de primeira vista quando lemos. Existe uma semelhança com inscrições islâmicas, que vou mostrar a vocês. Alguns estudiosos independentes e um muçulmano observam semelhanças visuais entre o xi e estigma. E essas formas de caligrafia árabe, utilizadas para representar expressões, elas estariam ligadas a Alá. Essa interpretação não é aceita pela maioria dos estudiosos, mas ela levanta uma questão que é muito interessante. Em Apocalipse, diz: e faz que todos lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. A palavra grega usada para marca não é uma palavra comum para qualquer sinal. A palavra é charagma, e a ideia principal da palavra não é necessariamente um chip. O conceito central é a identificação visível ou reconhecível de demonstrar lealdade, pertencimento ou autorização. Isso abre várias possibilidades. A ideia de charagma para o português moderno talvez não fosse apenas uma marca, mas algo como credencial oficial de pertencimento, ou identificação autorizada, ou um sinal de submissão, de reconhecimento pelo sistema. Isso explica porque o texto conecta adoração, lealdade, comércio, autoridade. É interessante também observar que alguns grupos islâmicos radicais, eles utilizam bandanas na testa e também o símbolo do lado direito do braço. E também são características desse grupo. Isso não prova nada por si só, mas chama muita atenção quando comparado ao texto bíblico. Calma aí que você vai entender. Um ex-muçulmano se converteu ao cristianismo e quando ele foi estudar, viu exatamente o nome do seu Deus Alá nas letras gregas. A palavra contar, que ele viu do grego, nesse verso, ele traduziu como contar ou decisão. A palavra número do grego se referia a uma multidão de pessoas ou de nações. Esse homem que se converteu traduziu assim esse versículo. A multidão da besta, nesse caso, seria a multidão de um homem que seria Maomé. E a sua multidão vem em nome de Alá, onde ele leu Bismillah, que significa em nome de Alá. Não estou falando algo que é absoluto, mas que para mim é o que mais se encaixa. E a Bíblia diz que a besta e seus seguidores serão dobrados em esfera mundial. Vai se encaixar mais uma vez aqui. Historicamente, um califado é um sistema de governo teocrático que é liderado por um califa. Ele é considerado um sucessor do profeta Maomé. E o que eles mais querem é o povo de Israel e os cristãos. Em Apocalipse, a besta diz que quem se recusar a adorá-la e que ninguém pode comprar ou vender se não tiver a sua marca. Esse grupo,
se encaixa, eles exterminam sem dó. É possível que seja religião imposta também. Combina com o cavalo amarelo, que é o cavalo verde, no original, que traz. A Bíblia fala que foi dado poder com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. As cores também mais usadas nas bandanas é a cor verde, e é o símbolo da espada cruzada também que usa. Seria, nesse caso, o homem, Maomé, a multidão, os seus seguidores, e a identidade comum é em nome de Alá. Novamente, trata-se de uma hipótese interpretativa, e esse califado ainda continua sendo uma ameaça global. Supondo essa hipótese, eles teriam o apoio do anticristo na grande tribulação. Então, a volta desse califado com o apoio do anticristo seria sim possível. Em Apocalipse 6:8 fala: olhei e eis um cavalo amarelo. A palavra grega usada é cloros, que significa verde pálido ou verde amarelado. Curiosamente, o verde tornou-se uma das cores mais associadas ao longo da história. E além disso, o cavaleiro recebe autoridade pela espada. E mais uma vez, as bandanas têm o símbolo de duas espadas cruzadas. Se você ler o que eles planejam no Alcorão, verá mais similaridades ainda do que eu estou falando. São elementos que alguns intérpretes consideram compatíveis com religiosas e expansão militar. A besta exige submissão. E esse califado exige submissão. Apocalipse afirma: e fez que fossem os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:15. Para alguns intérpretes, radical poderia desenvolver esse papel. E uma hipótese não é uma conclusão. É importante deixar isso claro. Este estudo aqui não afirma que o 666 já foi completamente decifrado. O objetivo é apenas considerar uma possibilidade que vai reunir elementos. Um homem central, uma multidão, um símbolo religioso, uma marca na testa, na mão, imposição de submissão, conexões visuais como o xixi e estigma, comparando com o outro que eu falei, o cavalo verde e a espada. Cada leitor deve examinar as escrituras e julgar com um discernimento. O mistério, eu sei de certeza que é mais profundo, provavelmente, porque até hoje ninguém chegou a ter uma certeza de algo. Como o próprio Apocalipse declara, aqui há sabedoria. A resposta definitiva pode não estar disponível ainda para nós, mas a busca sincera pelo entendimento, ela vai continuar sendo parte do desafio que o próprio texto representa aos seus leitores. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7.